capacidade de atenção grande, se você for fazer residência, se eu me contato, se quiser ver a apresentação, pode estar disponível para vocês. Então, a ideia é sim conversar um pouco sobre a abordagem de drogas na atenção primária, né, com a participação aí junto do Marcelo. E eu acho que antes de mais nada, assim, a gente deveria, né, no caso, sempre se perguntar no sentido de que drogas que a gente está falando, o que são drogas, afinal, né? De um modo geral, assim, a gente pode pensar que a droga, assim, ela é definida socialmente como droga, né? Porque o que dá o caráter de droga, geralmente, de acordo com esse sociólogo Henrique Carneiro, ele coloca que seria um conceito moral, antes de mais nada, né? Porque um objeto claro e definido, ela nunca existiu. Conceito moral por quê? Porque, dependendo da sociedade onde a gente se encontra, essa sociedade, de acordo com os seus preceitos mais morais do que necessariamente por um embasamento científico baseado em evidências, de melhores políticas públicas para dizer o que é qual é o melhor, qual o impacto que uma droga tem na sociedade no sentido da redução do potencial de vida das pessoas, geralmente essas políticas públicas não são baseadas necessariamente nessas evidências, né? E o que define o que uma droga é ilegal ou legal, ou seja, o que define o que é muitas vezes droga no sentido da palavra quando é usada pejorativamente, acabam sendo mais questões morais, políticas, culturais de uma sociedade. Aqui algumas capas de revistas que trazem um pouco essa discussão que está acontecendo no Brasil ali em relação a uma das drogas que é a maconha, e uma capa da BMJ que é interessante, que tratou da questão de políticas públicas baseadas em evidência, e não sei se vocês conseguem ler um dos títulos, sobre políticas de droga. A necessidade da gente cada vez mais caminhar, talvez, para definir o que é legal ou ilegal dentro da sociedade através de políticas públicas baseadas em evidência, né? Essa é a chamativa da BMJ. E o Le Monde Diplomatique questionando também essa questão. Então, por exemplo, assim, no Brasil, uma das drogas mais amplamente usadas é o álcool, né? Que se insere como um dos principais, talvez, drogas relacionadas com os transtornos, né, psiquiátricos do uso abusivo de substâncias, né? O Marcelo pode corrigir se tiver alguma besteira nesse sentido daí. E ela é amplamente legalizada, diferente que, por exemplo, o uso do álcool em comunidades muçulmanas que veem o uso do álcool como algo ilegal, punível até com pena de morte, por exemplo. Então a gente sabe que em sociedades como na Arábia Saudita, você tem usando álcool, né, de um modo geral, você pode pegar uma pena de morte, por exemplo. E aí tem a ver com uma coisa que eu E aí tem a ver também com o contexto histórico. Já houve em sociedades que hoje toleram e inclusive estimulam e divulgam a venda do álcool em momentos onde ele foi proibido, né? A questão da lei seca dos Estados Unidos é um clássico dessa discussão desse momento. Enfim, era uma substância legal, tornada ilegal e depois tornada novamente legal. Então, esses movimentos acontecem em diversos processos históricos, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, a questão do ópio na Índia, né? Desculpa, na China, então tinha todo um processo de aceitação e de inclusão social do uso do ópio que muda com a invasão da Inglaterra, enfim, as negociações todas da Guerra do Ópio, que fazem uma transformação cultural, e o ópio passa a ser uma substância, então, proibida. Tudo essa dinâmica que talvez a reflexão que traz inicialmente, que a dinâmica de que torna uma droga legal ou ilegal, às vezes ela está, claro, tem uma construção também de o dano que ela causa e o quanto que a sociedade tolera aquele dano é inserido dentro do contexto social dela, tem questões culturais, tem as questões políticas, tem as questões de mercado também, né, das drogas. Então essa seria a questão da discussão. Inclusive, daí trazendo essa referência, se a gente for ver hoje, há muitas situações onde a dependência de droga está relacionada a um medicamento ou uma droga legalizada, uma droga inclusive prescrita por nós médicos, né? A gente observa, por exemplo, crescentes de dependência em benzodiazepínico, por exemplo,
que é uma droga amplamente prescrita e muitas vezes com uma certa mão leve, digamos assim, por vários médicos de diversas especialidades, né? E que muitas vezes não é bem prescrita ou bem usada e que leva as pessoas à dependência, inclusive provavelmente a situações de maior mortalidade associada ao consumo e dependência por longos anos de benzodiazepina, como já tem alguns estudos da BMJ. É uma droga amplamente, digamos assim, né, divulgada, vendida de um modo, num contexto até social aceito, né, onde o vizinho pega um comprimido, né, se divide os comprimidos entre os conhecidos muitas vezes. Né. Outra droga também legal, que é muito prescrita, a própria codeína, né, estava lendo um estudo, codeína ou qualquer opiáceo, né, que, não sei se vocês da segunda fase, se vocês tiverem alguém da primeira que estiver um pouco perdido, a gente pode também conversar, mas assim, é uma das drogas, né, derivadas da morfina, que tem potencial de dependência e muito comumente é prescrito pós-cirurgicamente de rotina nos hospitais. Então tem um estudo que demonstra assim, o quanto a prescrição, às vezes de rotina, né, não baseada na necessidade muitas vezes daquela droga, leva a que a pessoa daqui a um ano esteja consumindo aquela droga também, ou que exista algum tipo de consumo, não necessariamente uma dependência, mas o contato. Então quanto mais prescreve, mais ela vai ter uma dependência em relação à proteína. E é uma droga, né, amplamente prescrita e colocada aí, que também tem um potencial de dependência. Então, essa notícia da Folha coloca que, né, o número de viciados em medicamentos já superaria os usuários de cocaína, heroína e êxtase combinados. Quando não, a gente discutir também o uso das drogas psicotrópicas atualmente mais consumidas, né, entre elas um dos blockbusters da indústria farmacêutica, o Cymbalta, né, que é a duloxetina, né, que é colocado, vende mais de $1 bilhão aí, e que muitas vezes tem estudos que questionam talvez a prescrição também leve, de mão leve, desse medicamento, né, ou de qualquer talvez antidepressivo em quadros de depressões leves, né. Então está aí uma discussão que envolve a necessidade da gente pensar que a droga, na sua definição de legalidade e ilegalidade, ela tem talvez ela é muito mais flexível do que muitas vezes é colocado, né, pelos discursos que a gente socialmente constrói e que a própria mídia constrói. Essa pesquisa mostra assim, quais seriam as expressões mais usadas na referência a uma pessoa que é usuária de alguma droga, tem ou sofre alguma dependência nos jornais, por exemplo. Então, de um modo geral, são situações colocadas de forma depreciativa, né? Então, expressões como bêbado, dependente, usuário, viciado, drogado, são muito comumente colocadas em jornais e que fazem essa visão sobre a droga ser colocada de uma forma unilateral, onde a droga é intrinsecamente ruim e perigosa, num paradigma biomédico de objetividade química. Então, essa droga, pelo seu componente bioquímico de possível dano, dependendo da quantidade, né, que toda droga, inclusive qualquer medicamento, um dos mais comuns, paracetamol, né, associado a maiores casos, talvez, atualmente de intoxicação, né, pela sua disponibilidade nos frascos, a dificuldade de tudo discutir com a indústria farmacêutica de diminuir o tamanho do frasco para evitar, inclusive, às vezes, sobredosagem em crianças. Então, de um modo geral, dependendo a sua quantidade, ela tem uma ação. Né? Só que uma objetividade química, ela deixa de lado outros potenciais de experiência que a droga traz. Na verdade, a ideia de droga está por trás de uma série de experiências de uso de distintas drogas, diferentes maneiras, com motivações múltiplas e sentidos variados. Então, quando a gente tem um discurso construído com uma droga intrinsecamente ruim e perigosa, dada certa como legal e ilegal, a gente deixa de olhar, às vezes, no próprio uso que a gente faz das substâncias legalizadas ou ilegalizadas, ou não legalizadas, ilegais hoje em dia. Por exemplo, né, o álcool, ele tem vários contextos de uso. Ele pode ter um contexto religioso, um contexto de celebração, um contexto onde ele está associado a uma situação de sofrimento psíquico mais intenso, e ele se torna, inclusive, a droga daquela pessoa, né, e o nosso papel, às vezes, é muitas vezes substituir a droga daquela pessoa por uma que cause menos dano, né, quando a gente faz processo de desintoxicação, né, ou busca uma abstinência quando há necessidade disso. Então, a droga, de um modo geral, ela pode ser experienciada de diversas maneiras e dificilmente tem necessariamente
essa essa visão unilateral, onde algo intrinsecamente ruim, perigoso, essas fotos, por exemplo, da campanha crack, nunca mais. Né? O que constrói, né, na subjetividade, que pode construir na subjetividade entendimento da população, das pessoas, tanto profissionais da área da saúde como população em geral, sobre como era um usuário, né, de crack. Sim, é possível encontrar pessoas assim, como talvez seja possível encontrar pessoas assim com fome, por exemplo. Né? Mas de que forma essa mensagem, essas fotos passam nesse tipo de campanha, né? De que forma isso realmente contribui para que a gente faça um acolhimento da pessoa que sofre, né, com o uso abusivo do crack, e que essa sociedade possa acolher ele e ajudar ele nas relações que essa droga tem com seu sofrimento e a sua dependência. É interessante entender de como essas mensagens elas são complexas e são multideterminadas pelo mercado. Por exemplo, um fenômeno editorial dos anos 90 foi o estilo heroína chic. Não sei se você... uma forma de apresentação dos ensaios de moda das grandes revistas de moda internacional. Então, se você pegasse Vogue, Elle, Marie Claire, enfim, as grandes revistas de moda internacional apresentavam as modelos sempre com esse que eles chamavam de look heroína chic, que era o quê? Essas mulheres extremamente longilíneas, né? A heroína, né? ela tira o apetite, então ela é uma forma de você fazer esse controle do uso, enfim, da alimentação. Uma forma de você emagrecer é usar a heroína de uma forma constante, né? E aquele aspecto lânguido, vamos dizer assim, que a heroína dá de moleza, de relaxamento, de um certo descuido. E isso foi amplamente batido em toda a década de 90 na Europa e para nós tinha uma influência muito menor, porque a heroína não é uma droga que a gente tem acesso com facilidade no Brasil, mas, por exemplo, no mercado europeu, no mercado norte-americano, especialmente no canadense, isso tinha um impacto muito grande no ideário, né? Assim como a gente tem um fenômeno mais recente nos últimos anos, que é a questão da divulgação do consumo de álcool entre mulheres jovens para também não engordar. Então, vão fazer o uso só de álcool, passa o dia inteiro usando somente as calorias do álcool para não comer nada. E também faz com que você, claro, você vai perder peso e vai perder várias outras coisas com isso. Né? Então, para ver como o mercado também tem toda uma ação intrincada e complexa nesse pano de fundo. Né? Não é uma situação simples assim, né? tão explícita. É interessante, né? Me lembra também o próprio cigarro, muito divulgado por Hollywood por muito tempo, né? Ainda, né, divulgado de certa forma. Né? Os próprios modelos hoje em dia divulgando talvez não uma droga, mas comportamentos patológicos como anorexia, bulimia, né? Como isso, né, interligado, então faz mais uma vez botar talvez por terra um pouco essa discussão muito preto no branco em relação ao que é uma droga, o que não é uma droga, o que é legal, o que é ilegal, o que faz bem, o que faz mal. De um modo geral, as coisas são muito mais complexas e mais cheias de curvas do que linhas retas e formas de ver muito preto no branco, que geralmente é o discurso, né, da droga na sociedade. Então, isso que a gente já vinha falando, né, a cerveja colocada e muito bem colocada. E ela também como um dispositivo social, né, no sentido de que ela explica muitas coisas. No jornal, esse jornal é uma reportagem real do jornal de Belo Horizonte que coloca um homem ainda sem identificação, morto na madrugada, pode ser atingido por 4 tiros, na rua tal, bairro tal, Belo Horizonte, de acordo com o 39º Batalhão, de Polícia Militar, a vítima foi encaminhada ao hospital, mas não resistiu e morreu. Isso tem uma conotação muito lei. Agora, se tu acrescenta isso, moradores da região disseram aos policiais que o rapaz era usuário de drogas, de um modo geral, o crime está resolvido, digamos assim. Há uma certa... se perpassa que, bom, se há um envolvimento da droga, então, boa pessoa ele não é. Então, melhor que tenha um a menos, talvez. Esse é o pensamento, talvez, muitas vezes colocado, né, e explicado pela mídia. Se a gente tira isso,
demanda explicações que isso talvez já baste para muita gente. Então acaba sendo um dispositivo social no sentido de que, por exemplo, tu não vai ver, talvez, notícias envolvendo apreensões, ou não, apreensões até algumas, né, mas envolvendo, por exemplo, mortes ou assassinatos dentro da classe alta que consome cocaína. Mas tu vai ver talvez notícias de um preto pobre com um baseado pego na esquina e talvez com uma bala perdida, ou tendo sofrido algum tipo de tortura. Então é colocado, né, o dispositivo droga na sociedade, inclusive relacionado a situações, se a gente ampliar o escopo, né, situações políticos, geoestratégicas, de geopolítica mundial, onde quando a gente vê que graças à guerra às drogas, a indústria bélica e armamentícia mantém-se entre as 3 maiores indústrias do mundo, né? Da mesma forma, graças à guerra às drogas, se manteve quando a gente não tem guerra também, né, se criou muito essa guerra às drogas, e graças à guerra às drogas, hoje ainda os Estados Unidos utilizam disso para, né, de alguma forma, espionar países da América Latina, já amplamente colocado não como mais uma atitude, uma visão conspiratória, mas colocada aí a todo mundo ver dentro dos vazamentos do Wikileaks. Né? Então, essa situação, né, a gente pode talvez observar bem nesse vídeo, que é um vídeo bem interessante de uma entrevista da Leilani Vogel, acho que é aqui nesse tipo de news, que ela faz uma entrevista. Essa é a
gente chama, na verdade, da legalização das drogas. Legalização significa você tornar as drogas, qual seria o papel do Estado, a legalização? Seria controlar a elaboração, a qualidade de todas as drogas que existem e que outras que estamos inventando e estamos descobrindo, controlar essa elaboração e a qualidade, ajudar as pessoas que se sentiram prejudicadas, que sofrem por essa liberdade e uma liberdade social. Isso é uma questão polêmica e a gente pode até combinar uma outra entrevista sobre esse assunto. Agora eu queria voltar às universidades. A senhora trabalha formando profissionais para conversar e tratar e ensinar exatamente com relação às drogas. Qual é a melhor maneira de lidar com os jovens, de tentar diminuir, ou prevenir, ou evitar que esse jovem se torne um viciado? Prevenção significa evitar que alguma coisa aconteça. Então você pode evitar tuberculose com a vacina, a gente está tentando evitar a gripe suína com a vacina. Então, as drogas não são uma doença infecciosa. Então você não adianta você divulgar a importância, o objetivo central da abstinência, que quem não pode, não quer, ou não consegue ser abstinente, fica fora do teu projeto de educação. Então, o caminho é a educação com autonomia. O que é uma educação com autonomia? Desenvolver nas pessoas a capacidade de reflexão e ação que seja protetora de si e do seu entorno. Olha só, parece um pouco assustador, né? Parece, enfim, quase uma atitude normal deixar que eles experimentem e que cada um tem a responsabilidade de usar da melhor maneira possível. Sim, mas não cabe ao Estado deixar ou não deixar. As pessoas vão usar, isso faz parte da nossa cultura, não só da brasileira, mas as pessoas não têm mostrado que esse uso vem aumentando. O Estado tem a função, além de controlar a elaboração e qualidade das drogas, ele tem que informar da forma mais completa e razoável possível tudo que se dispõe em termos de conhecimento sobre as drogas. Agora, a decisão de usar ou não, queira o Estado ou não, é individual. Mas pela sua experiência, de que maneira é possível tentar falar com um adolescente ou com um universitário sobre o perigo, na medida que ele usa, ele está assumindo o perigo, o risco. O risco que é maior na medida da interdição de certas drogas. Você consumir maconha hoje em dia, quando o mercado é ilegal, né? Então você não tem um controle de qualidade da maconha. Ela vem misturada com outras substâncias. Mas a maconha por si só é perigosa? Não, a maconha por si só é nenhuma droga, por si só é perigosa. O que é perigosa é, por exemplo, a cocaína no mercado ilegal misturada com pó de mármore. Certamente perigoso. Eu discordo um pouco da senhora, eu acho que a droga, pela própria definição, é um alucinógeno, é uma coisa que pode levar um adolescente, pode criar dependência química, pode criar dependência emocional. Então, essa me desculpe, eu realmente tenho a tendência, tenho 2 filhos jovens, a minha tendência é tentar ver se essas pessoas, se os jovens da maneira geral, podem ficar mais distantes da droga do que está hoje. Mas a gente tem a nossa posição. O uso de drogas no contexto que nós vivemos hoje em dia é altamente explosivo. Porque você não tem controle de qualidade, você não tem informação que tem essa possibilidade de você fazer um uso adequado, ou depois de você fazer o uso dado o contexto que nós vivemos. Isso não é verdade, os jovens quando dizem que aceita fazer uso, ele está correndo muito risco. Não só porque é legal, mas porque aquilo vai fazer mal ao corpo dele, ao cérebro dele. Então, neste momento, o que mais vai aconselhar aos jovens é participar de debates, é participar de movimentos de esclarecimento sobre o que se tornou hoje em dia um problema, porque no passado não foi assim. O caos que nós vivemos com as drogas é um caos recente em termos históricos. Ele tem no máximo 100 anos. Muito obrigada pelas suas informações. Então, a dificuldade muitas vezes de um pouco um discurso diferente, né, dentro da mídia, para que talvez as pessoas possam formar uma opinião, né, dentro das possibilidades de debate que está em torno. É muito difícil, né, dentro do que a gente viu ali, do modo como a jornalista, né, trata a questão, de ela de alguma forma empatizar ou debater isso, mas fica claro aí, eu acho que esse modo muitas vezes visto aí
em relação às drogas na sociedade, nem passado pela mídia. Né? E isso faz, né, o que a gente deveria talvez se perguntar muitas vezes é assim, por que as pessoas procuram as drogas, por que as pessoas bebem, por que será que sob o efeito das mesmas quantidades de álcool algumas pessoas ficam alegres e outras mais ou menos violentas, por que algumas drogas são proibidas, outras não, por que mesmo proibidas as drogas são fáceis de encontrar para quem as procura, isso é claro, né, na sociedade, mesmo aqui em Florianópolis, quando tu tem trabalho no Saco Grande, tu tem algumas padarias, mas tu tem talvez o dobro de pontos de venda de droga, né? Todo mundo sabe onde é, os agentes comunitários sabem, a polícia sabe, né? Então aí é realmente fáceis de encontrar. Por que uma droga alucinógena usada em ritual religioso tem menos efeito perturbador do que quando usada em outros propósitos? O que faz com que algumas pessoas que experimentam as drogas fiquem dependentes e outras não? De um modo geral, o próprio crack, a maioria das pessoas que usam ou experimentaram não se necessariamente tornaram dependentes. Claro, o potencial de dependência é muito maior do que a experimentação talvez em relação ao álcool, ou em relação à maconha, ou em relação a outros tipos de drogas. Mas tem mais a ver, talvez, com o funcionamento do mecanismo de ação do crack do que propriamente com a substância. Por que as pessoas ficam mais dependentes de lorazepam do que de diazepam? Né? Então, por que lorazepam induz mais dependência do que diazepam? Também isso também é uma questão que se aplica. Também tem a ver com a questão do mecanismo. Substâncias que produzem alterações rápidas, né, do sistema nervoso central, produzem respostas rápidas e que perdem este efeito rapidamente, induzem um comportamento de repetição. Então, quanto mais rápido acabar, quanto menor a minha vida, quanto mais rápida deixa de estar fazendo efeito, mais induz ao comportamento de repetição. Isso se observa em várias outras coisas, né? Não só com crack e cocaína. Por que crack é mais viciante que cocaína? Tem muito a ver com o mecanismo de ação. Então, e o que talvez traz aqui, uma das coisas aí, claro, né, eu acho que o que conclui muito disso é essa questão, né, que as drogas, dentro disso que o Marcelo trouxe, ela tem uma propriedade farmacológica, né, ela tem uma personalidade da pessoa que usa, as condições físicas, psíquicas, expectativas, e ela tem um contexto, um local, a companhia, a representação social dessa droga. Ela está dentro disso, talvez gira os processos de dependência, não dependência também, né, dentro dessas três questões que dependem do efeito da droga. Porque muitas vezes o uso de cocaína é socialmente aceito, por exemplo, é amplamente aceito. Quem assistiu esse vídeo, o Lobo de Wall Street, né, que coloca ali, né, de uma forma caricatural a associação das drogas estimulantes com o mercado lá de Wall Street, né? Enquanto isso é socialmente, de um modo geral, aceito, né? Dentro desse contexto. Né? Quem tiver a oportunidade de fazer uma volta ao passado, enfim, e frequentar um bailezinho em Viena no final do século XIX, iria ser recebido com bandejas de prata e carreiras de cocaína distribuídas no salão, porque era absolutamente aceito, enfim, e socialmente elegante se oferecer cocaína para os seus convidados nos bares. Então, essas são questões, né, que acho que tem a ver com isso. Mas o uso de cocaína num contexto onde a pessoa está em algum sofrimento psíquico, em condições de contextos de, por exemplo, fugindo de se escondendo de uma situação de ilegalidade na rua, com uma companhia não muito agradável, pode levar a situações de paranoia, né? Talvez podem desencadear diferente do uso dela, talvez num local onde ela é socialmente aceita. Então, eu trouxe só dentro disso, essa reflexão desse médico húngaro canadense, até passando então, acho que super interessante, no Facebook estava rolando isso também, que eu achei interessante para a reflexão, que traz que a dependência não reside na droga, reside na alma. Frequentemente esse vazio acaba sendo preenchido com alguma dependência. Pode ser uma droga ou qualquer outro comportamento que traga algum alívio ainda temporário. Compra, sexo, jogo, comida, religião, internet.
Dependentes de drogas são sempre pessoas com fragilidades emocionais causadas por traumas na infância. Isso eu acho um pouco determinista, né? Mas, de um modo geral, tem algo para refletir em torno disso. Nós punimos as mesmas crianças que falhamos em proteger. Então, um pouco dentro dessa discussão do contexto. Tem um grupo hoje, e aí vou falar em geral da questão da saúde mental, né? Tem um grupo, especialmente hoje na Itália e na França, que discute um fenômeno que está sendo chamado de sofrimento psíquico da contemporaneidade. E, enfim, é toda uma elaboração filosófica complexa, mas eu vou me dar o luxo de resumi-la aqui de uma forma mais simples. A batalha final não se dará entre gremistas e colorados. A batalha final se dará entre deprimidos e ansiosos e dependentes do grau. O que na verdade eu estou brincando e dizendo com isso? Existe uma forma de sofrimento causada pela estrutura social montada, a forma como nós estamos vivendo tem gerado sofrimento psíquico para toda a população mundial. Então, todos nós estamos hoje sofrendo mais emocionalmente do que os nossos bisavós. Então, a nossa estrutura social tende a um sofrimento contemporâneo que está muito claro. As pessoas vão buscar ajuda para esse sofrimento. Tem pessoas que conseguem buscar ajuda para esse sofrimento fazendo atividade física, correndo, fazendo yoga. Tem pessoas que vão buscar ajuda para esse sofrimento, por exemplo, usando arte, ou tem formas de expressão desse sofrimento. Tem pessoas que vão buscar ajuda para esse sofrimento usando substâncias como álcool, como cocaína, como, enfim, outras drogas. Tem pessoas que vão buscar ajuda para esse sofrimento buscando médicos e sendo prescritos, por exemplo, substâncias psicoativas. Então, a gente também tem acho importante que a gente tenha essa noção de como isso se apresenta. E da forma que as pessoas estão buscando ajuda para lidar com esse sofrimento. Mais no sentido de tirar essa visão, uma das coisas mais complicadas para quem trabalha na saúde, que vai lidar com esse tipo de comportamento, é uma visão preconceituosa. Isso afasta a nossa possibilidade de cuidado. Quanto mais preconceituoso for para lidar com as dificuldades que as pessoas apresentam, menos capacidade de cuidado eu vou ter. Até acho que não é uma corrida, porque acho que está passando o tempo aqui. Tá tranquilo? Tá legal você conversar, comentando. Quem quiser também, acho que comentar, acho que ficou meio, acho que fica mais legal, mais livre assim mesmo. Aqui um pouco, então, continuando dentro desses vários raciocínios que são complexos, talvez para se fazer assim tão rápido, né? Mas que eu acho que é só uma abertura ali para o interesse de vocês pelo tema, né? E discutir da forma como talvez seja interessante pensar sobre o tema, que nem sempre é tão instigado assim. Então, assim, esse daqui é o segundo levantamento domiciliar, feito pelo CEBRID, né? De 2005, se eu não me engano, está para sair o terceiro, mas não, até agora não tem ainda dados consolidados. Ele coloca, então, entre as drogas mais consumidas no Brasil, né, ao longo da vida, então, no topo o álcool e o tabaco, né, no último ano e no último mês, ali são os números. Então, 38% das pessoas consumiram álcool no último mês, 18% das pessoas tabaco no último mês. Em relação às drogas ilegais, a cada, talvez, 10 pessoas, 22, cada 10 pessoas, duas, de alguma forma, entraram em contato com alguma droga ilegal ou usada legal ou usada de forma inapropriada, ou seja, por exemplo, ali, os orexígenos ou opiáceos que são legais, mas usados de forma ilegal no seu contexto de uso. Então, entre as mais comuns está a maconha, com 8%, os solventes, né, e os solventes relacionados a uma população principalmente específica, que são uma população de rua, meninos de rua, e também relacionado ao uso dependência entre donas de casa, tem alguns relatos do uso dessas substâncias, né? Desculpa interromper. Tem alguém que teve a oportunidade de assistir um filme que chama, não sei se é Hacking ou Requiem? Requiem para um sonho. Eu acho que é muito interessante a analogia que se faz do uso do menino, né? A forma como ele faz o uso de substância.
e a forma como a mãe dele faz uso de substância. Então, mostra muito essa questão. Uma droga legal, né, liberada, outra uma droga legal, e as consequências, nesse caso, muito graves para ambos. Então, isso faz a gente, no caso, pensar aqui, né, que, de um modo geral, por mais imoral que a gente tenha na educação o uso da droga, no nosso meio, mesmo aqui, entre 10 pessoas, 2 talvez já consumiram ou consomem alguma das drogas ilegais atualmente. Em relação aos potenciais de dependência, ali alguns números que eu encontrei, assim, que colocam o tabaco ali em torno de 32%, e o crack 20%, não sei se o Marcelo tem outros dados. Ali no levantamento do domiciliário de 2005, o álcool 12%, o tabaco 10%. Então, para comparar, talvez assim, que uma das drogas mais vendidas aí no país, legalizadas, né, toda a campanha isso continua sendo, o tabaco é um dos grandes vilões do potenciais de dependência que ele pode causar, até mais em alguns usos do crack. Não sei se tem outros dados, Marcelo. Não, eu na verdade nunca tinha visto esse recorte, parece. Eu acho que eu tenho que achar uma referência, se eu não me engano, até de uma revista dessas de psiquiatria, que dá uma olhada da Associação Brasileira de Psiquiatria. E ali o Instituto Lancet, né, colocando então as doenças com anos potenciais de vida perdido, né, que é o impacto de uma doença sobre a qualidade de vida da população, ou seja, o que a gente precisa entender seria quantos anos a menos os habitantes do país vivem por causa de doenças relacionadas à expectativa da população, mais quantos anos as pessoas que têm a doença viveram incapacitadas por causa dela. Então, entre as principais do Brasil, então, as doenças neuropsiquiátricas, entre elas a depressão, que é a mais recorrente, seguida das psicoses, e em terceiro, o alcoolismo. Acima, então, ali das doenças cardiovasculares e respiratórias. Então, o alcoolismo, dentro do aspecto de anos de vida perdido, de impacto sobre a saúde da população, comparado, por exemplo, ao tão divulgado e tão combatido epidemia de crack em relação à população em geral do país, é o mais relacionado a esse dano aí à saúde da população. E totalmente bem consumido, bem colocado, né? Inclusive agora liberado, né, nas cidades de Europa, se não me engano, está aí, né? Está colocado. E por outro lado, né, a epidemia de crack que é permitida como algo que causasse muito mais potenciais de vida perdido do que o álcool. Não negando o potencial de destruição desse tipo de substância no contexto que ele é usado e no contexto que ele está colocado na população. E daí, trazendo um pouco mais agora para a prática, né, nossa, na atenção primária, começando a complementar aquilo que o Marcelo estava começando a falar sobre a abordagem da pessoa que usa, né, e que procura, a gente vai ver que muito frequentemente a demanda que chega para a gente vem através de um familiar, através de uma mãe, através de um pai, através de algum parente que sofre e que em algum momento do seu sofrimento expressa a existência de um uso abusivo da droga dentro da família, e aquilo como talvez uma das potenciais associações com o sofrimento daquela pessoa, ou mesmo a mãe que traz o seu filho, ou que busca uma unidade de saúde buscando algum tipo de internação ou tratamento. Por quê? Porque talvez, de um modo geral, o centro de saúde e os profissionais de saúde têm uma visão muito preconceituosa e tem uma dificuldade de talvez acolher e dar acesso de forma adequada ao próprio usuário de drogas. Por quê? Porque, de um modo geral, a falta de treinamento, conhecimentos, essa visão pré-formatada e preconceituosa afasta a pessoa de qualquer tipo de busca de ajuda num centro de saúde. Talvez diferente, às vezes, de um CAPS AD, onde a porta aberta ali começa a se construir, né, digamos assim, um conhecimento cultural e social de que aquele espaço é de acolhimento do usuário. Mas mesmo assim a experiência é a mesma. Assim, a busca é muito mais por pessoas que estão, enfim, fazem parte da vida daquela pessoa que faz uso, do que propriamente a busca daquela pessoa. Né? Claro que existem
e aí, como tem uma gravidade, talvez de maior impacto na vida, as pessoas estão em situações de maior gravidade, tiveram maiores perdas, talvez tenham conseguido em algum momento chegar à reflexão de que aquilo lhes faz muito mal, e aí buscam ajuda. Mas esse é um estágio muito tardio para a intervenção. Né? Você esperar essa pessoa buscar essa ajuda já, e aí tem a ver com as questões culturais, enfim, tudo, nós perdemos muito tempo. Né? É muito mais difícil conseguir você prestar algum cuidado, uma ajuda para quem chega nesse estágio. Que vai estar numa situação até que entra naquelas discussões, né, que hoje a gente vê em relação à autonomia, o que a droga é em relação à própria autonomia de decisão da pessoa, do Estado, na decisão da pessoa e da droga, que daí é uma outra discussão, né, por exemplo, que tem a ver com tudo isso. A rosa é amplamente colocada na formação de vocês ao longo do curso, muito provavelmente. Né, de um modo geral, vocês vão ver e ouvir, né, o cara que chegou, como é o acolhimento de uma pessoa talvez alcoolizada, ou sobre o efeito de uma substância psicoativa, ou alucinógeno, mesmo um estudante da universidade que procura emergência drogal sobre esse efeito, de que forma ele é tratado, de que forma ele é acolhido dentro daquela emergência, de que forma a linguagem refere-se a ele dentro do ambiente hospitalar, ali, da emergência, da própria unidade de saúde, que afasta muitas vezes o acolhimento adequado dessas pessoas. Em relação à detecção do uso abusivo, trazendo um pouco das duas drogas mais consumidas, né, e pensando em rastreamento, né, como que a gente deve buscar isso na população. Então se coloca assim que em relação ao tabaco, se deve se perguntar de forma oportunística sobre isso, né, para poder oferecer, dentro da possibilidade e da vontade da pessoa, a melhor forma de abordar isso. E eles colocam assim só como trazendo de ilustrativo, uma diretriz inglesa que se pergunte a cada 3 a 4 anos sobre o consumo de álcool. E como se deve fazer a pergunta, talvez é algo que é interessante como ferramenta para vocês, porque quando vocês querem abordar alguém em consultório, em ambulatório, ou mesmo qualquer espaço, em enfermaria, sobre o uso de álcool, para tentar talvez chegar próximo ao entendimento de que há uma necessidade de se ter um cuidado com aquela pessoa por um uso possível, abusivo e dependência, a melhor ferramenta é o CAGE, que são 4 perguntas, onde se coloca, por exemplo, o cut-off, annoying, guilty e eye-open, que seria, alguma vez você deveria diminuir a bebida ou parar, as pessoas aborrecem porque criticam o seu modo de beber, você se sente culpado pelo modo como costuma beber, você costuma beber pela manhã para diminuir o nervosismo ou ressaca. Tem outras escalas de aplicação, às vezes, de questionários que até podem ser úteis em determinados contextos, até como auto-reflexão para a pessoa, que um deles é o audit, que aborda também a quantidade, doses, e alguns outros instrumentos, mas eu vou apresentar para vocês o CAGE, que talvez é o mais rápido, comum e mais, digamos, talvez compatível com a atenção primária, atualmente. Então, é uma forma que coloco para vocês estudarem aí como perguntar sobre isso. Né? Claro que tu não faz nunca essas perguntas, de um modo geral, dentro de uma relação terapêutica estabelecida, não é dessa forma, né? Eu vou perguntar agora. Isso talvez possa ser construído ao longo da entrevista e ser encaixado ali como uma forma de tu te ajudar no raciocínio do que fazer em relação àquela pessoa. Mas o envolvimento da escola, da família, de um modo geral, é interessante porque essas pessoas, como às vezes não procuram, seja porque vem a dificuldade de abertura do serviço para isso, não se encaixam nos horários, ou porque não estão em condições devido à sua fragilidade, né, vulnerabilidade física e psicológica, a escola e a família são espaços onde podem ser feitas detecções desse uso e poder, de alguma forma, oferecer para uma família, para uma pessoa, a oportunidade de poder ser ajudado se aquilo for identificado por ela como interessante. E não deixar de fora, às vezes, os idosos, que às vezes é uma população onde se encontra, né? Não sei se a experiência de vocês lá no CAPS, mas onde há o uso, né, e abuso de substâncias, principalmente o álcool, e considerar, de um modo geral, consumo leve e consumo pesado, né, no sentido dessa discussão que a gente vinha falando. É uma questão que a gente pode debater. Vocês querem colocar alguma coisa assim sobre Eu isso? só também esclarecendo que, na verdade, eu não trabalho com CAPS álcool e drogas. Né? Eu trabalho com CAPS adulto para transtornos mentais.
tenho uma experiência, já trabalhei em KZD, já trabalhei em unidade de desintoxicação, já trabalhei em leitos de desintoxicação em hospital geral, então, mas atualmente não estou no KZD. E aí entra a questão, né, que a gente talvez começa assim, de que forma talvez dentro da possibilidade que na atenção primária pode oferecer de ajuda para uma pessoa que o ideal é que tu esteja acompanhando ao longo do tempo, né? Acredito que o grande potencial da atenção primária nesse tipo de abordagem reside no próprio médico e equipe generalista, digamos assim, né? Não só no médico como na enfermeira, como no agente comunitário, mas na grande ferramenta, que é a longitudinalidade do entendimento, que é tu acompanhar a pessoa ao longo da vida, ou seja, só teremos atenção primária nesse país e funcionante se as pessoas ficarem nos seus lugares de trabalho por anos, como os médicos belgas e ingleses ficam 30, 40 anos atendendo as mesmas pessoas. Que isso está, talvez, interligado e não só para as drogas, como de uma geral para tudo, né? E talvez para as drogas seja interessante a gente ver de que forma isso possa ser outra via aí de ajuda pelo próprio acesso a esse tipo de profissional, né? Então, mas para a gente chegar a isso, né, de um modo geral, a primeira barreira que a gente talvez tenha que romper é o que a gente sente quando se depara com um usuário de drogas, né? O que a gente sente quando a gente está atendendo alguém e essa pessoa fala que usa, faz uso abusivo ou não de determinada substância, que para quem entrevista, quem é o médico, quem é o profissional de saúde ali atrás, há toda uma construção social, até mesmo familiar, de experiência própria ou, enfim, de bagagem própria. Que sentimentos essas pessoas despertam, né? Desde as sensações talvez comuns de impotência em relação àquilo, ou situações mais pejorativas de banalização em relação à própria personalidade moral da pessoa. E isso talvez seja a principal barreira, né, para o que a gente deveria fazer. E aí entra a questão que talvez a grande ferramenta do médico para poder construir uma relação terapêutica e poder ajudar pessoas na promoção de mudanças de comportamento mais saudáveis, ou que possam vir a contribuir, é o interesse pela pessoa. E o interesse está na empatia, na construção de uma relação empática que, por mais banal que seja, aparentemente para a gente que atua num curso de medicina onde se dá uma ênfase muito grande na visão técnica, a empatia está entre é a primeira, talvez, qualidade colocada nos estudos como relacionada a um bom médico, a um bom profissional médico. Porque através da empatia, que seria essa capacidade de entender as ações, emoções, sensações do outro, ter a habilidade de experimentar a dor do outro, é que se pode construir uma relação terapêutica na possibilidade de talvez ajudar muito mais a pessoa a fazer mudanças de comportamento, principalmente no uso da droga, onde a gente está lidando com dependências, às vezes, químicas, emocionais, formas de lidar com esse vazio, esse sofrimento da contemporaneidade. Fazendo só uma analogia do que, por exemplo, vamos pensar assim, em técnicas mais especializadas para intervenção nesse tipo de situação, né? Vamos pensar numa psicoterapia, né? Seria uma das alternativas para lidar com isso. Os estudos mostram claramente o que causa melhora numa psicoterapia. Tem vários estudos que mostram isso. E eles vão dividir as psicoterapias em fatores, por exemplo, específicos e não específicos. Os fatores específicos são, por exemplo, a técnica que você usa. Eu tenho uma formação psicanalítica, eu tenho uma formação em terapia cognitivo-comportamental, eu tenho uma formação em gestalt terapia. A grande maioria dos estudos mostra que o que mais importa, o que é mais efetivo para uma melhora em psicoterapia, não é o fator específico. Em torno de 15% da melhora pode se dar ao fator específico, ou seja, a técnica que você usa. O resto se dá, que a grande maioria, se dá pela relação terapêutica. É a aliança terapêutica que vai fazer com que essa pessoa melhore, independente da técnica que você usa. Independente se você vai submeter a pessoa ao tratamento cognitivo comportamental, psicoterapêutico formal ortodoxo, enfim.
Então, acho que, fazendo essa analogia, trazendo essa mesma importância, essa mesma relação. É essa relação, é essa aliança que vai me permitir ajudar essa pessoa. E que vai permitir com que essa pessoa se deixe se ajudar. Eu queria aproveitar o gancho do Marcelo para fazer um comentário. Essa coisa da relação é bem importante. Assim. Se a gente for pensar, todo o tempo que eles estão falando, pelo menos na minha cabeça aqui, está passando um monte de coisa, assim, né? A relação que a gente estabelece com a comida, a relação que a gente estabelece com as coisas que a gente faz uso, com a maquiagem, com as coisas, né? A gente tem uma tendência a pensar na droga como se a droga fosse um sujeito, né? A cocaína que faz mal, o crack que vicia. Parece que é uma pessoa, né? Uma pessoa má, uma pessoa que faz mal, uma pessoa que pode te dominar, ela pode te possuir, ela pode levar alma, né? E é um objeto. E a maneira como a gente estabelece essa relação. Então parece muito assim, eu experimentei o bombom da Cacau Show e eu não conseguia mais parar de comer, porque ele é maravilhoso, né? Bombom vicia. Bombom vicia. É o bombom, né? Que vicia. O slogan da Elma Chips, né? É impossível comer um só. Tem que comer o pacote inteiro de fandango, senão não consigo parar de comer o fandango. Mas é porque tem glutamato monossódico, não sei o que. Isso que faz a repetição e tal. Então, acho que o que a gente está falando hoje um pouco a gente não está dizendo que não existem substâncias químicas que interferem no funcionamento do nosso organismo e que essa alteração no funcionamento do organismo pode trazer malefícios para o nosso funcionamento. O que a gente está dizendo é que da mesma maneira como o açúcar pode nos entorpecer e fazer com que a gente só queira comer açúcar porque a gente não tem outras fontes de prazer na vida, a não ser chegar em casa no final do dia e comer açúcar, né? A gente também pode estabelecer uma relação assim com substâncias químicas que potencialmente são mais prazerosas que o açúcar. E outros comportamentos que não são substâncias. E outros comportamentos são substâncias. Não é a minha realidade, por exemplo, no CAPS, mas é a realidade do consultório. Enfim, tem algumas pacientes que precisam torrar o cartão de crédito com 5 ou 6 sapatos e bolsas novas por mês, porque senão elas não conseguem sobreviver. Se eu não comprar uma nova Louis Vuitton a cada mês, eu não tenho como sobreviver. A minha vida fica sem sentido, não tem significado para mim se eu não comprar a última. Então, esses comportamentos também agem, e aí tem estudos claros que mostram, agem nas mesmas vias, gente. Então, as mesmas vias afetadas, aí são mecanismos, tem o efeito direto da substância, que foi aquilo que o Ronaldo coloca ali. Então, tem substâncias que são, por exemplo, depressoras do sistema nervoso central. Tem substâncias que são excitantes do sistema nervoso central. Né? Então, essa é uma forma de efeito dessa substância. Estudos que mostram que essa não é a principal ação. Existe um mecanismo de recompensa cerebral para determinados comportamentos que independe da substância que você usa e muitas vezes não está relacionada a nenhuma substância. Está relacionada ao comportamento. É a repetição do comportamento que gera o desejo de novo comportamento. Porque existe um mecanismo de resposta endógena, de liberação de opiáceo endógeno no seu cérebro. Você produz o seu próprio ópio, a sua própria droga, à medida que você repete comportamentos. E aí a gente pode pensar, por exemplo, que aquela pessoa que tem que ir na igreja 6 vezes por semana e fazer aquela reza várias vezes por semana, está fazendo um mecanismo de recompensa cerebral que tem um efeito similar ao fato de ela estar usando uma substância, por exemplo. Né? Ou que compras compulsivas agem também com esse mecanismo. Né? E que, por exemplo, hoje é uma realidade muito frequente, vai ficar cada vez mais frequente, é a questão do uso da internet. Hoje você tem pessoas que fazem síndrome de abstinência quando não conseguem usar a internet. As pessoas ficam irritadas. Deus o livre, caiu a conexão. Nossa, que irritação! Atira o tablet no chão e sapateia em cima do celular. Como é que eu vou ficar um dia inteiro sem internet? Não posso mais viver. Não tem mais como viver sem isso. Então, está nos mesmos lugares. Então, não é só a substância. Eu só colocar isso, porque eu acho que tem a questão. Eu acho que a potência disso que a gente está conversando é que a gente consegue se colocar nesses diferentes lugares e perceber que a gente também tem as nossas loucurias, né? Que a gente também tem comportamentos repetitivos, que a gente também faz abuso de coisas, né? Quando a gente consegue se colocar nesse lugar, a gente olha para o outro com um olhar que não é preconceituoso,
né? Porque daí a gente consegue olhar da atribuição moral da droga, né? Do pobre, que é sujo, que está na rua, que fuma naquela lata enferrujada, e a gente consegue fazer uma conversa disso com a menina que é viciada nas bolsas do Louis Vuitton. Então, parece que a gente sai um pouco, né, desse lugar de olhar o outro e julgar o outro a respeito do uso que ele faz das coisas dele, e a gente se coloca todo mundo no mesmo barco. Da mesma maneira que a gente tem dificuldades e fragilidades em lidar com essas coisas, todo mundo tem. E eu acho que a empatia serve muito para isso, né? E eu acho que, já pegando o gancho dentro da Paula, acho que esse é umas partes do livro Desafios da Terapia, do Irving Yalom, que é o mesmo autor do Quando Nietzsche Chorou, que eu acho que é um livro bem interessante para quem tiver interesse nessas técnicas, enfim. Então ele coloca sobre empatia, ele fala que é extraordinariamente difícil saber o que o outro realmente sente, é demasiadamente frequente projetar os nossos próprios sentimentos no outro. E ele vai além, né? É necessário estarmos abertos àquela parte de nós mesmos que corresponde a qualquer feito ou fantasia oferecido pelos pacientes. Não importa quão hediondo, violento, lascivo, masoquista ou sádico. Se não o fizermos, sugere-se que investiguemos por que decidimos fechar essa parte de nós mesmos. Que é um pouco disso que a Paula falou, né? A gente entrar em frente, estar em frente de uma pessoa que é viciado em crack, fuma naquela lata enferrujada, é sujo, fede, e como que isso externa em determinadas situações, então, e quão hediondo isso é para a gente, e o que nos reprime, né, nos afasta disso a ponto de a gente não conseguir se aproximar dessa pessoa. E esse livro, o Irving Yalom, citando o Erich Fromm, ele coloca isso, que se a gente fechou as nossas portas para esse comportamento, é necessário investigar por que a gente decidiu fechar esse usuário que está ali daquele jeito, que é um comportamento nosso também, numa repetição talvez mais cinematográfica da menina que é viciada na bolsa Louis Vuitton, né, mais interessante. Que é o mesmo comportamento, até, né, fazendo esse paralelo aí com a neurobiologia, que está nas mesmas vias, né, as mesmas vias talvez ali do menino, está nas mesmas vias da outra menina. Então, a construção da empatia talvez seja a ferramenta mais adequada para isso, né, a formação em habilidades de comunicação para o estudante de medicina, porque empatia tem técnicas, mas também, né, é inata, mas também há técnicas que promovem ela, e é bem interessante quem da sexta fase, eu acho que o Bruno, né, e quem mais? Da sexta, né? Vocês tiveram agora, né, a aula com a Sueli, né, sobre empatia, e estão testando uma metodologia do Docon, lá da Filadélfia, sobre ensino de habilidade de comunicação, e uma das módulos é o ensino de empatia. Porque sem isso a gente talvez não consiga ajudar uma pessoa que está num comportamento dependente de uma substância, ou de qualquer sofrimento, ou de uma substância, de um jogo, de qualquer coisa. Antes de você passar sobre colocar, acho que também é importante a gente fazer um pouco o exercício de entender que o uso disso, o uso abusivo e talvez a dependência de substâncias não é prerrogativa da espécie humana. Eu acho que isso também faz um deslocamento para a gente conseguir pensar algumas coisas. Tem vários estudos, não sei se você sabe, mas chimpanzé adora cachaça. Chimpanzé adora álcool. Então, se você deixar exposto álcool acessível, a grande maioria de um grupo de chimpanzés vai fazer uso de álcool e vai se embriagar. 10% desses chimpanzés vão ficar dependentes. 10% desses chimpanzés vão começar a priorizar o comportamento de uso de álcool sobre outros comportamentos da sua vida. E aí eu acho que é importante que a gente comece a fazer é muito parecido, né? Se a gente entende isso, boa parte das pessoas tem acesso a álcool. Muitas pessoas fazem uso de álcool porque algumas pessoas se tornam dependentes dessa substância. Então, talvez a gente possa começar a fazer isso, a gente a começar a pensar, bom, talvez existam fatores que levem a maior vulnerabilidade de algumas pessoas
para determinado tipo de substância, por exemplo, ou para determinado tipo de comportamento. Determinados tipos de comportamento para determinadas pessoas acarretam maior chance, por exemplo, de desenvolver dependência. Então, acho que isso também é uma coisa interessante para a gente fazer um deslocamento um pouco. Porque com isso a gente acaba construindo talvez uma visão um pouco diferente do que é construído já, né, socialmente, ou mesmo pela biomedicina da droga, e facilita a gente a se colocar um pouco mais, né, num lugar ou outro para poder ajudar ele. E outra técnica que é colocada seria as técnicas de entrevista motivacional, que é toda uma teoria comportamental que trabalha com pessoas promovendo mudanças de comportamento. Cognitivo comportamental. Cognitivo comportamental. Exatamente. Que de acordo com, voltando talvez o mais importante a empatia e a construção da aliança. Nesse caso da entrevista motivacional, o componente cognitivo da intervenção é mais importante do que o comportamental. Nesse caso, isso. Na entrevista motivacional. Que são várias técnicas que são derivadas da mesma base, gente, né? Então tem toda uma formação histórica de terapias comportamentais, inicialmente, mais recentemente cognitivas, e hoje em dia a junção dessas duas intervenções, cognitivas e comportamentais, utilizando recursos tanto uma quanto da outra. No caso da entrevista motivacional, ela tem um componente cognitivo mais forte do que o comportamental. Deixa eu só fazer um parênteses, se pudesse falar um pouquinho dos meninos, acho que para eles é legal, assim, no curso de medicina não se tem nada disso, talvez eles não entendam muito bem o que tu está falando. Então, só para dar um exemplo bem prático, assim, na intervenção que talvez fique fácil para vocês entenderem. Por exemplo, o transtorno mental mais comum é a ansiedade, certo? Dentro das ansiedades, um dos mais comuns são as fobias simples. Medo de barata, medo de altura, medo de, enfim, um medo exagerado a alguma coisa que socialmente não seria esperado que você tivesse aquela resposta, certo? Isso é uma das coisas mais comuns. A grande vantagem mesmo das fobias é que elas não respondem à intervenção medicamentosa. Isso é uma coisa excelente, porque aí as pessoas tiveram que se obrigar a procurar outras formas de intervir. Então, nenhuma medicação faz um efeito bom sobre fobia, melhor. Então as pessoas tiveram que perceber o que vai fazer melhor isso. Então vamos fazer uma intervenção muito comportamental. Para alguém que tem medo de altura, o que você faz? Uma das técnicas, por exemplo, é colocar essa pessoa gradativamente frente a esse medo. Então, se eu tenho medo de altura, eu vou combinar, estou falando grosseiramente, tá, gente? Vou colocar essa pessoa, na primeira semana ela sobe no primeiro andar do prédio onde ela mora e vai ficar olhando para baixo do primeiro andar até a ansiedade passar. Você deixa a pessoa ali até que a ansiedade passe. Quando passa a ansiedade, você deixa ela assim. Segunda semana ela vai subir no segundo andar e ela vai ficar olhando para baixo e você vai deixar ela ali até que a ansiedade passe. A ansiedade, vocês devem saber, ela tem uma curva, né, que é muito parecida com a curva normal. Ela tem um estímulo máximo e depois desse máximo ela não tem outra coisa a fazer a não ser cair. Então você deixa a pessoa naquela situação de ansiedade extrema até que a curva da ansiedade passe e ela consiga ver que ela olha para baixo e ela não sente ansiedade. E aí você vai repetindo isso. Isso é uma técnica comportamental, né? Diferente de uma técnica cognitiva, que aí está mais relacionado com visões distorcidas. Um deprimido tem, normalmente, visões distorcidas a respeito da realidade. E, bom, estou falando de uma forma grosseira, a realidade é uma coisa muito mais complexa do que eu posso explicar neste momento, mas do que a gente comumente chama de realidade. Tá? Então, por exemplo, um deprimido tem a tendência a enxergar as coisas de uma forma mais triste, mais ruim do que outras pessoas. Ela vê menos expectativas. Ele se acha mais feio, ele se acha pior, ele se acha... Então, existe um padrão cognitivo de percepção da realidade que gera alterações emocionais. A terapia cognitiva ela vai trabalhar com essas visões distorcidas. A Paula vai chegar para mim e vai dizer assim: mas eu sou horrorosa, eu sou feia, caída,
Cara, eu posso botar um biquíni que eu tô destruída. Eu vou chegar, Só de não. ouvir eu já fiquei péssima. Não, Paulo, vem cá, vamos conversar. Chama o espelho, garota. Não é bem assim. Vamos ver. Então, eu vou trabalhar com essa percepção cognitiva da Paulo para poder fazer com que ela veja que as respostas que o mundo dá para ela não batem muito com a ideia que ela tem dela mesma. Então, só para a gente fazer o melão. Então, eu acho que, para puxar um gancho disso, o que eu acho que é interessante é que quando são técnicas, né, que a gente está apresentando ali, por exemplo, em relação à própria empatia, há a possibilidade de se discutir ela e se ensinar ela. Em relação à questão de mudança de comportamento, uma das técnicas que existem é a entrevista motivacional como a intervenção breve, que eu não sei, acho que também entra na mesma linha, né? Intervenção breve total, que é uma outra técnica. Por quê? Eu acho que primeiro é saber que existem técnicas para isso diferentes do que normalmente é totalmente atropelado no dia a dia, no aprendizado, muitas vezes no curso de medicina, quando se diz assim, não, diga para ele fazer atividade física, comer menos e transar com camisinha. E daí ele não faz e você diz assim, não adianta, esse paciente é resistente ao tratamento, ele não adere ao tratamento. Ou quando vai pejorativamente um tigrão, um cara que... Porque é muito mais fácil, né, talvez, dada a nossa ignorância de que existem técnicas, existem ferramentas, existem formas de ajudar uma pessoa e a gente, nessa ignorância, não sabendo que existe isso, responde de forma, às vezes, agressiva ou, né, largando a toalha em relação a esses comportamentos. Então, eu só acho que isso é uma coisa que eu queria frisar muito aqui, que é o seguinte: isso não é psicoterapia. Eu queria deixar isso bem claro, porque senão fica a fantasia nas pessoas. Ah, mas então eu tenho que entender de psicoterapia para fazer uma intervenção motivacional. Não, gente. Nós estamos falando de técnicas que não pressupõem uma formação específica na área psicológica. Nós estamos falando de técnicas acessíveis a qualquer profissional de saúde para poder ser utilizado. Então, isso não é psicoterapia. Psicoterapia é uma outra coisa. Isso são intervenções clínicas que têm, sim, algumas informações que estão baseadas no conhecimento ontológico da psicologia. Mas isso não é psicoterapia. Isso é um instrumento, uma ferramenta que qualquer profissional de saúde pode e deve ter acesso. Porque a gente não está falando só da questão do uso de droga, a gente está falando de questões, por exemplo, como atividade física, como é que a gente consegue ajudar uma pessoa a tomar a decisão de começar a fazer uma atividade física. Então, tem um processo hoje, jamais estabelecido, que a entrevista motivacional vai nos ajudar a instrumentalizar esse conhecimento e aplicar. E é interessante que para o médico generalista é imaginar que ele tem uma maleta com várias ferramentas e que tu vai usar não necessariamente, não vai ter marcado uma entrevista motivacional na agenda, né? Horários para entrevista motivacional, horários para intervenção breve, horários para desenvolver empatia com o paciente. Não, isso são técnicas, são ferramentas que o contato com esse conhecimento nos faz, de um modo geral, né, mesclar o nosso dia a dia, as nossas próprias técnicas aprendidas em outros contextos, dentro da nossa maleta de ferramentas, e quanto mais a gente tiver de ferramentas, dispor delas e poder compartilhar qual é a melhor utilizada com o paciente, melhor. Então, entre elas está essa técnica, entrevista motivacional, que o Marcelo já deu uma explicada um pouco de onde vem o embasamento dela, né? E ela coloca, assim, começa talvez com um entendimento um pouco do mecanismo da porta giratória, que é essa roda da mudança, que eles chamam, que, de um modo geral, busca entender que a pessoa, em busca de o que necessita, ou que busca uma mudança de comportamento, ou para se promover uma mudança de comportamento, primeiro se localiza em que estágio de mudança de comportamento essa pessoa se encontra. Então, ali existem algumas derivações disso, mas, de um modo geral, dentro desse mecanismo, se coloca que uma pessoa ou está em um estágio de pré-contemplação em relação à mudança, ou seja, eu não quero parar de fumar, não tenho interesse em parar de fumar, sei que é um problema, não tenho interesse em parar de fumar, ou não vejo que é um problema o meu uso de cocaína, ou não vejo que é um problema a necessidade de eu mudar, começar a fazer uma atividade física, por exemplo, não vejo que é um problema. É um
um estágio da mudança que essa pessoa se encontra. Ou a pessoa está em contemplação, onde ela, eu quero parar de fumar porque eu sei que seria bom para, de repente, melhorar a minha gastrite, seria bom para melhorar meu desempenho físico, mas, por outro lado, eu vou piorar minha ansiedade porque é o meu subterfúgio, eu vou deixar de ter aquele momento de prazer que eu tenho com o cigarro, está numa situação ambígua. Eu devo começar uma atividade física na segunda, mas se eu começar a segunda, eu vou continuar. Aquela situação de ambiguidade que a pessoa se encontra, ela está contemplando a mudança. Ou ela está no momento de ação, eu parei de fumar, eu estou abstinente do álcool, ou estou lidando de outra forma com aquela droga, ou comecei a minha atividade física, onde ela salta daí para o momento de manutenção, onde ela se mantém esse comportamento há um tempo e pode ou recair ou, digamos assim, obter, entre aspas, a cura, né? Mal colocada a palavra, mas está ali. Primeiro entendimento disso, que as pessoas estão em determinados estágios de comportamento e há formas de lidar diferentes para cada estágio de comportamento. Então, coisas que eu vou falar com uma pessoa que está em pré-contemplação é diferente de coisas que eu deveria focar numa entrevista de uma pessoa que está numa fase se preparando para ação ou de contemplação. E entendimentos de que, primeiro, dentro dessa coisa que o Marcelo e a Paula colocaram, né, de que a recaída faz parte do processo terapêutico. Então, assim, muitas vezes vocês vão ouvir profissionais de saúde falando, eu investi 7 meses naquele paciente e ele recaiu. Isso é esperado dos comportamentos de mudança. Isso tem alguma forma de entendimento, talvez, que ajuda o profissional e ajuda o paciente. Porque a partir do reconhecimento da existência da recaída, há a possibilidade de se poder, novamente, ajudar aquela pessoa no seu entendimento e não quebrar a linha terapêutica, que muitas vezes acontece. Eu não vou te ajudar nunca mais. Que não é um papel de salvar, que é sair desse papel que a gente às vezes se coloca de salvador, de onipresente na vida da pessoa. Acho que tem uma coisa que é importante, que se você não se incomoda, uma das coisas que isso vem da onde, né? Porque a questão da motivação, ela foi focada para essa intervenção. Vem de uma história que tem a ver com o seguinte: a grande base das discussões psicológicas vem da formação psicanalítica, então vem de Freud e a partir daí da psicanálise. E a psicanálise tinha um pressuposto importantíssimo, que dizia o seguinte: motivação, ou você tem, ou você não tem. Então, por que isso é importante? Porque isso determinava, por exemplo, se você era analisável ou não analisável. Se você não tinha motivação, não teria como, você não se submeteria, você não seria capaz de se submeter a um processo analítico. Os conhecimentos que vieram a posterior disso mostraram que motivação não é uma coisa estanque. Não é uma coisa ou você tem ou você não tem. Pelo contrário, elas mostram que nós, em geral, os seres humanos, vivemos em completo estado de ambivalência. Ao mesmo tempo que nós queremos, nós não queremos. Ao mesmo tempo que nós achamos que é importante, existem outras coisas que não nos deixam fazer. Vou dar um exemplo para vocês. Todos os dias, exagerado, tá? Faz parte do meu show ser dramático, tá? Então todos os dias, 5 horas da manhã, eu boto meu despertador, vou caminhar dramático. Todos os dias à noite eu programo. Amanhã eu vou caminhar dramático. Estou extremamente motivado. Amanhã não tem jeito, vai ser amanhã que eu vou começar. No outro dia eu toco o despertador às 5 da manhã. Não é possível, hoje está chovendo, hoje está mais quente, hoje está mais frio, hoje está não sei o quê. Só para a gente ter, enfim, simplificado e grosseiro, mas é isso, nós vivemos nesse estado. Em alguns momentos o nosso desejo, a nossa vontade é de fazer alguma coisa, em outros momentos é de não fazer. E isso é que é o explorado aqui. É nisso que a gente se baseia para poder fazer essa discussão, gente. Porque, por exemplo, quando a gente está ali, quando está na pré-contemplação, o que na verdade a gente está fazendo? Eu não estou muito interessado em fazer a discussão de se isso é importante ou não. Ou eu não sei. Pode parecer surpreendente para vocês, mas muitas pessoas não sabem as reais consequências dos seus comportamentos. Então, é uma falácia a gente achar de que porque sai propaganda por aí, porque a gente distribui panfletinho e que tem campanha do Ministério da Saúde na TV, que as pessoas estão
conscientes das consequências dos seus comportamentos. Na prática, no dia a dia, não é assim. As pessoas têm algumas noções. Então, às vezes, o trabalho, por exemplo, como o Ronaldo está falando, que tipo de intervenção eu vou fazer? Se chega um menino para mim, tá? Vou fazer a brincadeira de que eu estou na atenção primária, estou lá atendendo e chega um menino lá para mim que a mãe veio dizer que o menino está usando maconha. Puta que pariu, está usando maconha, agora o que eu faço? Não sei o quê. Deixa eu conversar com ele. Se esse menino está num momento onde ele só está enxergando os benefícios que ele tem com este comportamento, eu não tenho como chegar para essa pessoa e dizer assim, cara, você vai ter que parar. Esse negócio não te faz bem. Não está funcionando, isso vai te dar problema. Não sou eu que tenho que fazer essa discussão. Não vai ser produtivo fazer essa discussão nesse momento. Eu tenho que achar alguma forma de poder trazer informação para esse cara. E aí preciso de empatia com isso, para poder dizer, realmente, fulano, é muito bom fumar maconha. Agora, em algumas situações, esse uso pode te dar algum prejuízo. Tu está tendo algum tipo de prejuízo com isso? Ah, não, para mim não tem nenhum prejuízo, não sei o quê. Então, eu vou estar negociando com essa questão, tentando trazer para ele uma crítica àquele comportamento, não dizendo para ele o que é certo e o que é errado fazer. Não sou eu que vou dizer para as pessoas o que as pessoas devem ou não devem fazer na vida. Mal eu consigo decidir o que eu devo ou não devo fazer na vida. Quanto mais decidir para as outras pessoas. Né? Então eu vou tentar discutir com esse cara as vantagens e desvantagens daquele comportamento. E para isso eu tenho que assumir que usar droga é muito bom. Porque se eu não conseguir ter essa aproximação empática com a pessoa, eu não vou ter argumento. Nada do que eu vá falar para essa pessoa vai bater. Não sei se fica claro o que eu quero dizer. Eu preciso dizer para esse cara que o prazer que ele tem com aquele comportamento é importante. E é válido, mais importante que isso. Eu acho É que válido. tem uma coisa muito legal disso que você está falando, assim, também tem a questão da proximidade com o usuário, né, com o paciente. Né? Eu me lembrei agora de falando, ela estava falando de outra coisa, ela estava falando da vida sexual dela, ela trouxe, só consigo usar chapada. Sim, isso é um problema? Então, assim, olha, acho que é uma pergunta legal essa que você está fazendo. E a maneira como a gente lida com isso, né? A gente pode assumir um lugar como profissional de saúde e dizer, nossa, mas você tem um problemão, hein? Só consegue transar chapada? Nossa, que horror! Não, mas não pode ser assim. O que eu for fazer, da intervenção que eu for fazer, não ser adequado para aquela pessoa. Então eu preciso entender o que é este comportamento para essa menina. Não é esse comportamento em geral. É para essa pessoa o que isso significa. Por que para ela isso é importante? Por que para ela às vezes isso é necessário? E aí, dependendo da onde a gente está aqui, então, por exemplo, a contemplação, e às vezes a gente tem, por exemplo, um senhorzinho idoso, que a gente sabe que está numa ação, que está enchendo a cara, que está ficando ruim, mas que, como é que eu vou discutir isso com esse cara? Às vezes não tem abertura para isso. Às vezes, por exemplo, solicitar algum exame para esse cara pode ser uma forma de eu abordar essa questão. Olha, eu vou pedir uns exames para o senhor, enfim, dentro do esquema de exames que eu vou fazer, e eu vou pedir uma gama GT, eu vou pedir um TGO, eu vou pedir um TGP, e eu vou ver o resultado dos exames. Quando chegam os exames, vamos sentar junto para a gente conversar sobre cada um deles. Ah, eu estou vendo aqui que esse seu exame aqui está dando um pouco alterado. O senhor faz uso de bebida e tal, o uso da bebida às vezes faz com que esse exame possa estar alterado. O senhor faz uso de bebida? Como é que faz? Como é que é o seu padrão de uso de bebida? E aí, você vai nas festas, o senhor bebe quanto? Aí você descobre que o cara bebe 2 garrafas de álcool por dia. Então, bom, como é que eu vou abordar essa questão com essa pessoa? Claro, entendo. O Ronaldo está mostrando uma coisa que é o Kate, que é mais estruturado, que tem, né, algumas questões que fazem. Mas você pode incorporar, você não precisa sentar, como ele está dizendo, e dizer, agora vamos aplicar o testezinho. Sente aqui e responda a essas questões. Eu faço aquelas questões em momentos diferentes. Eu percebo aquelas questões num processo longitudinal do acompanhamento daquela pessoa, conforme a abertura que aquela pessoa me dá para fazer aquelas perguntas. Então é negociado isso. Né? E aí não adianta eu chegar, então, assim como não adianta eu chegar para uma pessoa que está em pré-contemplação e dizer que ela vai ter que mudar de comportamento, porque não vai funcionar, vai bater numa parede, e
e eu vou me desgastar, e a pessoa vai se desgastar, e a gente não vai chegar para nenhum. Para cada um dessas fases, tem intervenções que são mais adequadas. Então, numa fase, por exemplo, de contemplação, o que eu vou trabalhar? Quando a pessoa já começou a perceber, não, eu acho que realmente esse negócio está me dando, uma ressaca, esse troço, outro dia eu estou com muita dor de cabeça. Então, a gente tem que se guiar pelas informações que a pessoa nos dá. E a gente faz o elo associativo. Então, ela vai me dizer que ela está sentindo tal coisa. Será que isso pode ter relação, por exemplo, com o consumo de alguma substância? E aí eu vou fazer. E aí chega um momento que a pessoa realmente, olha, fumar para mim está sendo um problema. De uma coisa, não tem problema nenhum, meu pai fumou, você já ouviu esse discurso. Meu pai morreu com 95 anos, fumando todos os dias, não tem problema nenhum, por que eu vou me preocupar com isso? Está em pré-contemplação. Mas pode ser que essa pessoa comece a ter, por exemplo, várias questões respiratórias. Ele começa a vir pedir ajuda pela questão respiratória. E aí eu vou começar a dizer, pô, mas será que tu já pensou que talvez essa falta de ar, esse pigarro que você está tendo, é pelo cigarro que você está usando? E aí ele começa a pensar, porra, eu acho que pode ser. Quando ele diz eu acho que pode ser, muda a intervenção que você vai fazer. E aí você vai dizer, não, é que fumar é muito bom, né? Fumar é muito bom. Como é que é fumar, senhor? Quando que é o momento que é mais gostoso para fumar, senhor? Ah, fumar para mim é mais legal quando eu levanto de manhã, antes de eu tomar café da manhã, eu tenho que levantar porque eu tenho aquele hábito e tal, não sei o quê. Isso é bom mesmo, é gostoso esse negócio. Pena que tem esses outros efeitos, né? E aí, como é que a gente faz? Entre o bom e o... E aí eu vou trabalhar com ele a ambivalência. Eu vou trabalhar com ele que sim, comportamentos têm respostas, ou vamos dizer assim, retornos positivos, mas tem retornos negativos também. E aí eu vou trabalhar com ele até o momento que ele chegue à conclusão, não, eu acho que realmente o prejuízo que eu estou tendo com este comportamento é maior do que o prazer que eu estou tendo. Aí eu vou dizer, não, então a gente vai lhe ofertar uma possibilidade de tratamento. A gente tem um grupo de tabagismo, quem sabe se o senhor frequentar esse grupo de tabagismo, não dá para ofertar um grupo de tabagismo se ele está em pré-contemplação, gente. Se dá para fazer um nexo da coisa. É perda de tempo fazer isso. Vocês vão gastar muito tempo fazendo isso, vocês vão, às vezes, minar a relação terapêutica e não vai ter benefício. Então, tem passos para a gente fazer. Quando ele disser, não, eu acho que eu preciso parar mesmo, esse negócio está me fazendo mal. Aí eu ofereço tratamento. Oferecer tratamento antes disso é desperdício de tempo. E aí, já só para fechar, porque, enfim, né, fui convidado para fazer uma participaçãozinha e aí já fico me enfiando dentro, mas a ideia é assim, qual é o papel da atenção? E aí é uma visão pessoal, tá, gente? Aí vamos fazer todas as... Não, isso não está escrito, isso não está dito, isso é parte da minha visão pessoal. Aonde que é a intervenção da atenção primária para a questão do uso de drogas? É para quem está em pré-contemplação e contemplação. É aqui. Ah, eu quero tratamento. Não, tudo bem, pode até ir para o grupo de trabalho, mas aí já é uma oferta especializada de tratamento. Não sei se eu consigo fazer isso agora. Então, qual é o grande problema hoje? Num CAPS-AB, que não é o que eu estou trabalhando hoje, mas que eu já tive essa experiência. As pessoas são encaminhadas quando estão em pré-contemplação. Ah, vai para lá porque você tem que tratar esse teu problema, esse negócio aí não dá certo. Cara, como é que ele vai começar? Ele vai olhar para aquela realidade lá e vai dizer, isso aqui não é para mim. Isso aqui não tem nada comigo. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não quero fazer esse tratamento. E aí tem uma coisa que, enfim, em algum momento histórico, nós, como médicos, vamos ter que entender. Não existe tratamento que a pessoa não quer. Não existe. Não funciona o tratamento para a pessoa. Então, não adianta alguém em pré-contemplação ir, por exemplo, fazer tratamento, porque essa pessoa não vai conseguir aproveitar isso. Eu até posso fazer o seguinte, eu até posso fazer o que muita gente faz. Eu até posso determinar, olha, esse cara aqui está em pré-contemplação, ele não tem a menor crítica do que está acontecendo, porque ele está usando crack aqui de uma maneira abusiva, ele está se destruindo,
e eu interno ele compulsoriamente, eu boto ele preso. Tá ótimo, ele vai passar uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Quando ele sair de lá, a primeira coisa que ele vai fazer, vocês têm alguma dúvida de qual é a primeira coisa que ele vai fazer quando ele sair de lá? Ele vai usar. Porque não houve nenhum processo reflexivo nesse negócio, esse cara não chegou a ser discutido com ele qual é o problema disso. Eu simplesmente tirei ele, botei ele num lugar artificial, que não é a vida dele, é um espaço artificial, botei esse cara em parênteses no mundo, né? Eu tiro ele da vida dele, boto num lugar e digo para ele, bom, então tá, aqui você está fechado, você não vai usar. Tá bom, mas um dia eu saio desse negócio, e aí eu vou usar. Não estou querendo dizer, gente, aí entendo bem, não estou querendo dizer que às vezes não vejam pessoas em situação, o cara está desnutrido, está desidratado, esse cara às vezes precisa realmente que a gente tome uma atitude e aí consiga fazer este mínimo de estabilização da situação até para que ele consiga pensar, porque às vezes ele está numa situação que ele não consegue pensar. Eu só estou querendo fazer um contraponto com relação a uma medida que está se tornando, por exemplo, frequente, como se isso fosse uma saída comum. Ah, não quer parar de usar? Bota na comunidade terapêutica. Eu trabalhei como coordenador de saúde mental do Estado do Ceará. Nós tínhamos um convênio com inúmeras comunidades terapêuticas do Estado. A comunidade terapêutica tinha uma proposta de até 1 ano de tratamento. Perguntar aqui, qual é a média de permanência que vocês acham que as pessoas ficavam? Batiam na minha porta desesperadamente. Ai, Marcelo, eu preciso de uma vaga na comunidade terapêutica, uma vaga na comunidade terapêutica, eu preciso da salvação da minha vida, da minha família. Tá, vamos aqui, tem um convênio na comunidade. Qual é a média de permanência que vocês acham que tinha na comunidade terapêutica? 15 dias. 15 dias. Que era o período onde ele conseguia se hidratar, onde ele conseguia se alimentar e ele conseguia ter o mínimo de força para poder manifestar a opinião dele. E aí ele dizia, eu quero ir embora.